Bem, pessoal, esse aqui é um vídeo onde eu vou explicar sobre narrativa, arcos narrativos, como criar um cenário para seu RPG, sendo a localidade onde é. Primeiro vamos começar com o primeiro tópico. Legal, redundância. O que é RPG? RPG é um jogo roleplay game, da sigla em inglês, como muitos vídeos falam aqui no YouTube. Ele é onde você vai interpretar um personagem seguindo uma história. Basicamente, você se teletransportar para outro mundo, interpretando a vida de um personagem, sendo ele qualquer raça, qualquer classe, qualquer coisa que você quiser. Basicamente, desculpa por estar tremido, basicamente você é livre para ser o que quiser, como uma propaganda comum aqui do YouTube. Bom, vamos abordar então a localidade. O que você precisa saber sobre onde é o local do seu reino? Onde é o local do seu reino é onde sua aventura vai começar. Você deve saber, primeiramente, a narrativa de sua história. Se você quer uma história mais alegre, sombria ou triste. E como vai ser a sua história? É o principal ponto do que você deve saber. Estou pegando um lápis aqui, tudo aqui improvisado na hora. O que você deve ter em mente sobre o local? Clima, localidade. Localidade influencia no clima, está em geografia. Você possivelmente estudou isso no ensino fundamental. A localidade influencia no clima. Influencia, por exemplo, se é montanha, plano, economia. A geografia, a localidade, influencia na economia. O quão perto está a sua cidade da capital? É uma vila? É uma vila pequena? Quantos habitantes tem? Se tem habitantes, quantos são magos? Quantos são fazendeiros, mineradores? E você deve ter em mente que alguns livros de geografia ensinam sobre a geografia do poder, que é a economia, recursos naturais que dependem da terra. Recursos alimentícios, como cereais, coisas, são produzidos em terras pequenas. As cidades grandes não conseguem produzir. Elas pegam essa parte do recurso das cidades menores. Ou seja, tem uma troca equivalente entre ouro e alimento, assim dando a economia da sua vila. O que a sua vila produz? O que é esse local onde você está produz? Qual é a coisa que mais produz? Se você está numa cidade, uma cidade forte, em que o foco é armeiros. Tem diferença entre ferreiros e armeiros. Ferreiros mexem com ferro, objetos de ferro, produções, esse tipo de coisa. Tem tecnologia no seu mundo? Se tiver, o que elas são? Tudo isso influencia na sua narrativa da história. Se tem uma ferrovia, você possivelmente vai ter que proteger alguma missão de ferro. Você vai pegar uma missão na guilda de proteger um trem, né? Isso tudo influencia. O que você também precisa no RPG é criar o seu personagem. E para isso você precisa saber a narrativa da sua história. A trama da sua história está por aqui. A trama da sua história. Qual a trama da sua história? Ela deve ser resumida em uma palavra, um parágrafo ou um período. Basicamente, você vai resumir o que é a sua história. Por exemplo, vou citar aqui. Meu personagem é um guerreiro e conseguir ele busca conseguir uma pedra mágica para levar para o dono da vila. Essa pedra faz uma barreira mágica que ficava no pedestal que protegia a vila. Porém, ela foi roubada por um grupo de ladrões. Então, ele precisa correr atrás desse grupo para reconstruir essa pedra, para recolocá-la no centro do altar, ou a vila será atacada por fantasmas dos antigos moradores desse local, né? Os primeiros moradores. Tá entendendo? Porque é assombrado o local. Ele precisa então correr atrás disso. E resumindo em uma frase: meu personagem se chama tal, 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 da vila tal, que fica localizado em tal região, que busca uma pedra mágica que foi roubada. Essa é a trama. Essa é basicamente a trama. Então, o local influencia em tudo na economia. E é isso que eu estou falando. Por exemplo, se é uma montanha, o que seria, por exemplo, uma montanha? Uma pedra mágica que congela o gelo em cima de uma montanha, para impedir que tenha um deslizamento de neve e destrua a cidade que fica ao pé. Essa cidade, por exemplo, é uma zona nevada, então o que ela produz? No verão, assim, na primavera, ela colhe flores e vende essas flores para a produção de vinhos, para a produção de poções, e ela é o principal, nessa região, nessa cidade, é a única produtora de uma flor que é necessário
para fazer uma poção muito requisitada, poção de recuperação de vida superior. Tá entendendo o que eu estou querendo falar? Se essa vila for destruída por causa desse grupo de ladrões que roubaram a pedra, não vai ter mais pessoas que sabem mexer com a produção dessa flor. Então, isso vai influenciar o que no seu mundo? Isso é interessante, porque tudo isso influencia. Sua história deve influenciar todas as ações do seu personagem, tem que influenciar em toda a história. Se ele não for para determinada localidade, uma vila é destruída. Se ele não conseguir recuperar essa pedra, a vila também é destruída e é possível que pare a fabricação de poções. Voltei aqui então. Eu fiz a próxima página do que vai abordar. Eu achei que aquela outra página dava um vídeo completo. Então deixa eu colocar aqui de novo na luz. Tudo aqui é feito na hora. O meu planejamento é fazer vídeo simples. Então vamos lá. Estrutura econômica da vila ou território. O que ela produz? Ela é produzente de quê? Por exemplo, nessa vila que eu estava falando, ela produz uma erva importante para a fabricação de poção. O que ela exporta? No caso, o que a sua vila exporta? O que o seu local exporta? Ela mais importa do que exporta? Se sim, o que falta no território dela para produzir esta coisa? Que é aquela tecnologia que eu falei. Ela tem a matéria? Tá aqui, ó. Ela tem alguma importância para o reino? Essa localidade, ela tem alguma importância para o reino ou ela é descartável? Se ela é descartável, por que o reino iria mandar aventureiros para proteger? Então tá aqui uma parte narrativa. Então possivelmente seu grupo ou você jogando solo estará andando nessa região e é parado por uma criança pedindo ajuda. Ou então alguns cavaleiros o interceptam e pedem ajuda. Ou então você repousa. Você é um sublime viajante que está viajando em uma missão própria de vida, em busca de auto reconhecimento e fama. Ou talvez simplesmente quer um lugar para dormir. Você sabe lutar, sabe usar uma espada, um arco ou soltar alguma magia. Esse povo da vila em que você para, você fica sabendo da localidade do que está acontecendo. Ou então é atacado e você ataca junto para proteger a vila junto com os guardas. Eles te dão uma missão. Tá aí. O que você vai fazer agora? Tá entendendo? Para montar isso, aqui ó, vamos terminar a primeira parte. Aqui. Aqui, essa localidade tem tecnologia para com a matéria coletada? Matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que é retirado. Por exemplo, eu vi isso num livro que eu vou pegar aqui para citar o autor. Voltando aqui, eu coloquei o autor, de onde tirei esse título aqui, onde fala da matéria coletada, sobre a tecnologia para com se tem a produção, se ela é, aqui também tem, qual é a relação de seu local em contrapartida com outros locais. Por exemplo, este reino, ele tem a matéria, por exemplo, ele tem uma mina de ferro. Ele tem tecnologia para explorar? Se tem, ele consegue lidar com elas super bem, né? E esse autor é Claude Raffestin, por Uma Geografia do Poder, traduzida por Maria Cecília França, ISBN 8508 04 2906. Separado aqui, ó. Então, este é o livro de onde eu tirei a denominação da matéria. A matéria coletada, né? Coletada. E tem o autor que tem a matéria AM, como diz o autor. AM é o autor que tem, ator que tem a matéria. A R é aquele que tem a ligação com a relação de produção dessa matéria. Eles, por exemplo, um outro reino que não tem um metal tão bom, mas tem uma boa forja que consegue fazer equipamentos melhores. Isso dá uma relação de poder entre eles. Quem tem mais poder? Quem produz, né? Quem produz as armaduras ou aquele que exporta. Tem relação de dominância entre a parte que exporta esse minério, né, para esse reino que produz. Tem aquele outro reino. Qual a relação entre esse reino que exporta o ferro, vende o ferro para o outro reino que tem uma forja melhor? Ele pode ser, como ele tem a R e o outro é a M, né? A M é aquele que está exportando e a R é aquele que tem a tecnologia necessária, os meios de produção. Eles são neutros entre eles. Tá entendendo?
Já aquele que não tem uma técnica e não tem a matéria é chamado de A, somente autor. Ele se compra essa parte, ou seja, é dominado. Então pense nisso quando for fazer o local onde seu personagem vai estar. Tá entendendo? Pense na arco aqui, mostrando arcos narrativos. Tá entendendo? Isso aqui é um tema que pode servir para outro vídeo. Eu vou explicar meio por cima, né? Aqui, início, desenvolvimento, clímax, conclusão, estrutura dos 4 atos. A estrutura dos 4 atos é uma denominação de arco da história, do qual vai seguir sua aventura. Início, o personagem está andando, encontra essa vila e precisa resgatar o Crital. Desenvolvimento, ele vai até o covil dos bandidos. Lá ele descobre que não são bandidos, são soldados do outro reino, o reino que tem a tecnologia necessária e está tentando destruir essa vila que protege uma jazida importante do metal. Eles destruindo a vila, eles conseguem, né, pegar o metal e fazer um acordo com o rei de venda, porque essa vila é um patrimônio cultural que está protegendo esse local, tá entendendo? Porque é o único setor onde produz a planta, a flor que pode fazer poções. Nesse caso, com a vila destruída, não tem como mais produzir as poções. Então, o primeiro reino vai perder sua relação de poder com as poções superiores, que pode até mesmo restaurar membros perdidos, outras doenças que são vendidas. Caso eles percam, eles ficam vulneráveis para uma guerra futura, alguma coisa assim. Tendo essa vulnerabilidade, ele vai querer algum meio de conseguir recursos ainda, que precisa produzir sobre essa terra que eles perderam, né? Os moradores. Esse é o clímax. O clímax, ele descobre essa coisa. O clímax não necessariamente numa aventura precisa ser um combate. Nesse caso, eles descobrem, é o clímax. Conclusão: seu herói consegue a pedra de volta, consegue salvar a vila e informa e um mensageiro informa para o rei o que está acontecendo. E os planos. Pronto. Esse aqui é o primeiro arco da história, digamos assim. Uma história que eu inventei agora na minha cabeça, né? E tudo isso é uma ideia tirada desse livro, que fala sobre as relações de poder entre essas coisas. Mas eu peguei bem a parte finalzinha, onde fala da matéria, somente para uma explicação dessa coisa. Somente para uma breve explicação do como fazer na sua história. Pronto, eu te dei a localidade. Deixa eu ver. Deixa eu colocar o lápis aqui, senão vai cair. Eu te dei... O que é RPG? Eu já falei. Pronto, você vai fazer seu personagem. Te dei a localidade. Te dei uma trama, né? Te falei sobre narrativa da sua história. O que vai ser essa história? Bom, nessa história pode ser investigação, né? Uma investigação, uma aventura bem clássica de salvar algum item, bem RPGista mesmo, bem antigo, bem muito utilizada. Te dei a estrutura narrativa, a estrutura dessa vila, a economia dela, o que você pode fazer com ela. Montando um arco, te dei uma aventura completa que você pode jogar e falei de quem deu essa ideia e sobre os meios, os termos utilizados aqui. Creio que é só isso. Aproveite